Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Acesse também o site www.canticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 4 de novembro de 2020. Deus me trouxe a sua palavra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Glória a Deus. Aqui está, ouvinte, a palavra de Deus, que se renova a cada manhã. Deus tem a resposta para a tua vida. Deus tem uma palavra para o teu coração. Uma direção para a tua vida. Deus quer falar conosco, a cada um de nós, com todos nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. A ti, Senhor, toda a honra e toda a glória e todo louvor. E Deus tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A palavra de Deus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se nós nos descuidarmos do nosso corpo, vivemos uma vida desleixada, sem os cuidados, sem tomar água, sem cuidar da saúde, comer aquilo que vai trazer saúde, sustento, nutrientes, e se descuidarmos do nosso corpo, os músculos vão se atrofiando, os órgãos começam a dar problemas, e aí quando a pessoa for perceber, ela já está doente, sem forças, enfraquecida. Assim Deus colocou o homem no jardim. Só que ele tinha que lavrar esse jardim. Ele tinha que guardar aquilo que Deus deu para ele. Era um lugar belo, fantástico, lindo, maravilhoso. Só que no meio desse jardim havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para ele: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa árvore, ela estava no jardim. A tentação, ela estará conosco todos os dias, 24 horas por dia. Estará nos cercando, sempre vai estar no meio do jardim. Já percebeu que sempre tem um espinho? Que sempre tem alguma perseguição? Que sempre tem alguma coisa que embaraça, que atrapalha, seja no serviço, seja dentro de casa. Às vezes a pessoa levanta de manhã, já bate o dedo, já tropeça. Ou chega no serviço, já dá aquela dor de cabeça. Ou tem algum problema difícil para resolver. Ou tem um problema difícil para resolver no banco, ou na escola, ou em qualquer outra situação, ou entre a família. Então sempre vai ter esta árvore da ciência do bem e do mal que vai tentar a pessoa. Sempre vai ter essas dificuldades. Sempre vai existir os espinhos por causa dos nossos pecados, por causa da queda do homem. Nos tornamos imperfeitos. Todos pecaram
e destituídos foram da glória de Deus. E nós vemos aqui que Adão tinha que lavrar este jardim. Ele tinha que cuidar com zelo aquilo que Deus lhe deu. Assim é nas nossas vidas. Temos que cuidar com zelo o talento que Deus nos concedeu, a família que Deus te deu, o esposo que Deus te deu, a esposa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu. Temos que lavrar. Temos que cuidar a cada dia. Adão tinha este compromisso. Adão tinha essa responsabilidade. Deus havia falado diretamente com ele. Não coma desta árvore. Não se alimente desta árvore. E muitas vezes estamos nos alimentando da árvore da ciência do bem e do mal. De que forma? Onde estamos nos expondo à tentação. Onde estamos nos alimentando daquilo que não vai trazer vida, mas vai trazer destruição aos poucos. Por exemplo, a mídia. A mídia traz notícias que vai sangrando, que vai destruindo. São muitas informações na mídia, na internet, em jornais e tudo isso. Isso vai trazendo uma destruição aos poucos. Aí a pessoa deixa de cuidar da sua vida, da sua saúde, da sua vida espiritual e começa a dar ouvidos a estas coisas e vai se distanciando de Deus a cada dia. Adão tinha que lavrar a terra. E por que a serpente não foi tentar Adão? Porque diz a Escritura Sagrada que a mulher foi feita um vaso mais frágil. Ela foi feita da costela de Adão. Adão foi feito da terra. E ela foi feita da costela dele. A parte mais frágil. E a serpente, por ser astuta, ela foi tentar a mulher que estava sozinha. E Adão tinha que cuidar também da sua esposa. Tinha que cuidar daquilo que Deus lhe deu. Por que Adão estava longe da sua mulher? Por que Adão deixou Eva conversar com a serpente e mais? Por que Adão não questionou quando ela trouxe o fruto e comeu o fruto e não questionou a Eva o porquê de comer aquele fruto? Simplesmente ele pegou do fruto e comeu. Diz a Escritura Sagrada. E Adão tinha um dever. A Bíblia diz que Deus tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Adão, você vai ficar aqui nesse jardim, mas você tem que cuidar de tudo. Você tem que lavrar, você tem que guardar, mas também tem que cuidar da tua esposa. Tem que cuidar da tua família. Tem que cuidar, você tem que estar no centro da vontade de Deus. E Adão nem fez a mínima. Quando ela trouxe do fruto, ele foi e comeu e não questionou. Então nós vemos, meus irmãos, que o adversário, o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Se estivermos desapercebidos, como Davi certa vez estava desapercebido, e Batseba estava lá tomando banho na piscina, Davi foi fixar os seus olhos naquilo que não era dele. Ao invés de ir para a guerra, ele estava lá no palácio e de férias. E o pecado entrou pelos olhos, pela cobiça, pelo desejo.
Davi foi tentado e caiu em grande transgressão. E passou a ser homicida. Mandou que matassem Urias, o marido de Batseba. Seu primeiro filho com ela morreu. O segundo foi Salomão, que no final da sua vida se desviou, seguindo após os ídolos ou mulheres estranhas. Salomão não cuidou daquilo que Deus lhe deu. Deus nos concede dons. A Bíblia diz que Deus concede dons aos homens. Só que os dons não salvam nós. Os dons que Deus deu para Adão não o salvou. Porque o dom mais importante é obedecer, é melhor do que sacrificar. A obediência é tudo que nós temos. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E Adão tinha que temer a Deus. Ele deu ouvidos à sua mulher. Deus colocou eles à prova. Deus colocou aquilo que ele fez à prova, e assim Deus faz com todos nós. Assim Deus fez com o Senhor Jesus Cristo. Ele pôs o Senhor Jesus à prova. O Espírito de Deus veio sobre Jesus Cristo em forma corpórea de uma pomba, e diz a Escritura que o Espírito de Deus levou o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, para ser experimentado em tudo, como diz o profeta Isaías no capítulo 53. Que ele seria experimentado, provado. E Cristo foi mais do que vencedor. Venceu a Satanás. O que Adão não fez, o Senhor Jesus fez. O Verbo se fez carne. Deus não deixou a humanidade sendo condenada eternamente. Deus enviou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, se fez homem. O que Adão deveria ter feito, Cristo fez por nós. Cristo estava no Calvário, no Gólgota, na cruz. Foi coroado, uma coroa de espinhos. Não lhe deram água para beber, lhe deram vinagre. Adão tinha tudo no paraíso. Ele tinha que lavrar, ele tinha que cuidar. Mas ele tinha que obedecer a Deus. Deus disse para Adão: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Olha, Adão, não coma desta árvore. Olha, ouvinte, não faça isso. Meu filho, minha filha, não faça isso. Não tome esta decisão precipitada. E veja que Deus falou também para Caim: Caim, o pecado está à tua porta. Cabe em você, cumpre em você dominar este pecado. Porque se você não dominar este pecado, ele vai te destruir. E foi o que aconteceu. O ódio entrou no coração de Caim. E ele chegou a matar o seu irmão Abel por inveja. As consequências que trouxe a desobediência de Adão veio repercutir na sua família. O pecado entrou no mundo por um só homem, diz a palavra de Deus. Entrou por Adão o pecado. E Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Deus lhe deu a sentença para Adão: do suor do teu rosto comerás. Deus lhe deu a sentença para Eva: terá dores no seu parto multiplicada. Deus deu a sentença para a serpente: rastejará e comerás pó. Por causa dessa desobediência.
Poderíamos dizer hoje, é um simples pecado. Para Deus todo pecado é pecado. E comeram do fruto. Até então andavam nus. Nus no sentido de ter a vida pura diante de Deus, como uma criança. Eles não tinham malícia. Eles não tinham pecado. Eles não tinham a mente suja, os lábios impuros, como o profeta Isaías disse. Sou um homem de lábios impuros. Eles eram puros diante de Deus, porque estavam nus, porque não tinham pecado. Mas a primeira coisa que entra neles foi que depois que eles comeram do fruto, desobedeceram a Deus, eles passaram a se envergonhar, a se sentir vergonha, e viram que estavam nus. Entrou a malícia, entrou o medo, entrou a vergonha, e se esconderam atrás das árvores, e se esconderam de Deus. A pessoa que peca, ela se esconde de Deus, ela tem vergonha de quem é de Deus, ela sente repulsa de quem é de Deus, ela sente nojo de quem é de Deus, porque está em trevas. E as trevas cegam a pessoa, e as trevas prendem as pessoas como se vivessem dentro de uma areia movediça. Não conseguem se soltar. Quantas pessoas que se encontram assim hoje, cegas, cegas de ódio, cegas de malícia, vivem no pecado, na sujeira, escravos de tudo isso. E não conseguem se escapar. Veja que Deus deu para Adão tudo. Foi Adão que colocou o nome na sua esposa de Eva. Foi Adão que colocou o nome nos animais. Deus deu autoridade para Adão. Ele tinha tudo isso. Ele fez como fez Esaú. Que me importa a primogenitura? Eu estou com fome. Eu preciso matar a minha fome. Estou pouco me importando para a primogenitura. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Porque Esaú se preocupou apenas com a sua fome. Talvez Adão se preocupou apenas com a sua fome. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha, Adão, toda a árvore do jardim você pode comer. Toda a árvore. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Você pode comer de tudo. Davi, tantas mulheres que eu te dei, Davi. Se você me pedisse mais alguma outra coisa, eu te daria, Davi. Mas por que você foi se meter com a mulher de Urias? Por que você fez isso, Davi? Você matou Urias. Você adulterou com Batseba. E Deus falou pelo profeta: eu te daria, Davi, o que você me pedisse. Por que você fez isso? Por que você fez isso, Adão? Eu te dou tudo, Adão. Tudo que vai te dar vida, que vai te dar alegria, que vai te trazer felicidade. Deus deu tudo aqui para Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, tudo que Deus criou. As riquezas estão aqui na tua mão, Adão. Deus deu tudo para Satanás também, quando estava lá no céu.
quando era um anjo de luz, quando era um querubim ungido. Ele tinha comércio, ele era coberto de pedras preciosas, ele era formoso, tinha sabedoria. Deus lhe deu tudo para esse inimigo. Deu tudo para Satanás, para Lúcifer, que era um anjo de luz. Mas ele não estava contente com aquilo que Deus lhe deu. Então ele lhe disse: colocarei a minha cadeira acima do trono de Deus. Ele não se contentou com aquilo que Deus tinha lhe dado. Queria mais. Teve inveja de Deus. E Deus enviou um anjo que o expulsou aqui para a terra. De anjo de luz, passou a ser chamado príncipe das trevas. A soberba lhe precedeu a queda e a altivez a ruína. Deus deu tudo para Adão, mas Deus estava testando a sua criação. Deus estava testando. E Adão foi reprovado. Mas Cristo veio como o segundo Adão, como diz a Escritura. E Cristo fez o que Adão não fez. Foi tentado em tudo, mas sem pecado. Cristo nunca pecou. E aqui Deus disse para Adão: tudo, Adão, você pode usufruir. Você pode usufruir de tudo. Você é um mordomo. Tudo está em tuas mãos. Eu coloquei você para dominar. Eu coloquei você para administrar, para cuidar de tudo. E era o que Adão deveria ter feito. Quando a sua esposa trouxe do fruto, ele deveria dizer para ela: não vou comer deste fruto. Deus já deu a ordem para não comer deste fruto. Mas ele preferiu jogar as palavras de Deus para trás e aceitar o que a sua esposa lhe trouxe. Não questionou. E você vê, ouvinte, que Adão e Eva eram perfeitos. Nós não chegamos nem aos pés deles, da perfeição que eles eram. Da sabedoria que eles tinham. Foi Adão que deu nome aos animais. Quantos animais que existem no mundo? Veja a sabedoria que Deus lhe deu. E caiu em transgressão. Nós vemos, meus irmãos, que Satanás é astuto. Que a serpente está sempre procurando alguém como uma presa para destruir. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, sempre em oração, meditando na palavra de Deus, examinando a Escritura Sagrada, sempre buscando a Deus, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E de repente a pessoa pode perder tudo que ela teve na vida pode perder do dia para a noite, ou da noite para o dia, por causa de uma tentação. Por causa de uma tentação, a pessoa pode perder tudo que ela conquistou na vida. Quantas pessoas que perdem tudo que conquistou na vida por causa de uma tentação? E só iremos vencer as tentações em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus que venceremos todas as tentações. É quando estamos de joelho diante de Deus. É que estamos fortes. Quando estou fraco, é aí que sou forte, diz o apóstolo Paulo.
Nós somos dependentes de Deus. Senhor, não nos deixes cair em tentação. É a oração que o Senhor Jesus ensinou. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E Adão não questionou, aceitou simplesmente, comeu do fruto, transgrediu a palavra de Deus e jogou tudo para cima, perdeu tudo o que tinha. Perdeu o jardim do Éden, perdeu a presença de Deus, perdeu tudo. A terra foi amaldiçoada, espinhos e cardos passou a crescer. A sua mulher, depois que se engravidou, que ficou grávida, teve dores multiplicadas. O seu filho Caim matou Abel. As consequências vieram para toda a humanidade. Por que o mundo está em caos hoje? Por causa da corrupção, da ganância, por causa do pecado do homem, da queda de Adão e Eva. Todos pecaram. Todos nós estamos pagando por isso. A terra está debaixo de maldição. A maldição consome a terra. Esta terra está reservada para o fogo, como diz o apóstolo. Está reservada para o fogo. A terra cambaleia e se murcha. E depois Deus usou Noé para salvar a sua família. Noé pregou por mais de 100 anos e eles não quiseram se arrepender, não quiseram se converter, não quiseram se salvar. Ouviram a pregação de Noé, mas não deram ouvidos. E Deus destruiu toda aquela geração com as águas do dilúvio. Abraão intercedeu por os moradores de Sodoma e Gomorra, mas eles viviam nas práticas, nas orgias, nas práticas de impiedade, em abominações. Mas Deus salvou o seu sobrinho Ló, as suas 2 filhas que estavam com as suas mentes pervertidas. A sua esposa saiu da cidade, mas olhou para trás e ficou com pena de deixar tudo aquilo e se transformou em estátua de sal. Esta terra está reservada para o fogo. E nós vemos hoje a ganância do homem pelo poder, pelo dinheiro. Ele se esquece que um dia ele vai morrer. Ele se esquece que um dia ele vai descer a cova. E daí? E o seu dinheiro? O seu poder, a sua fama, vai ficar tudo aqui. Se esquece de olhar para ele mesmo. Você sabe por que isso acontece, ouvinte? Porque Satanás o cegou. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. 2 Coríntios 4,4. Para que não resplandeça a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O homem sem entendimento é semelhante aos animais que perecem. E ele se esquece que vai morrer um dia. E vive na impiedade, fazendo cambalachos. Muitos juízes, advogados, promotores que se vendem por dinheiro, né? E acham que vão escapar do juízo de Deus. Não vão escapar. Mais cedo ou mais tarde a morte vem. E quando a pessoa fecha os olhos aqui, ela vai abrir diante do juiz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia desta terra, que está debaixo de maldição. A maldição consome a terra, como diz Isaías no capítulo 24. E nós estamos vendo como está o mundo. Os gananciosos querendo mais dinheiro, querendo dominar, escravizar as pessoas. É o que vai acontecer. Em Apocalipse 17 diz que Deus colocou no coração deles esta mesma ideia, este propósito. Eles vão entregar o poder e a autoridade à besta, tudo por dinheiro. Satanás vai encarnar o homem. Tudo por dinheiro, pelo poder. Vão ser enganados porque não deram ouvidos à verdade. Não se voltaram para o Criador, para a verdade da palavra de Deus. Desprezaram o conhecimento do Altíssimo. Desprezaram a palavra de Deus. Serão enganados pelo inimigo, enganados por Satanás, como Adão e Eva foram enganados.
porque não quiseram se salvar. Na mente deles é assim: salvar do quê? Quem é Jesus? Eu quero saber de religião. Eu não quero saber de cristianismo, não quero saber de Deus. Show, Deus! Sai daqui, Deus! Sai para lá, Deus! Como diz no Salmo 2, nós não queremos Deus. Nós não queremos Deus. Nós não queremos esse Jesus. E nós vemos como está a terra. A ganância. As doenças que eles criam. Fabricam doenças em laboratório, tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Doenças fabricadas. A sede pelo poder, pelo dinheiro. E não estão nem aí. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Para quem será tudo isso? Vai ficar tudo aí. Mas o juízo de Deus virá sobre esta terra. Virá sobre a tua vida. Deus vai pedir contas de tudo. Deus vai pedir contas de tudo que você fez. Arrependa-te enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo, enquanto está vivo a esperança. Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. E se a morte vier para você amanhã? E se a morte vier daqui a pouco? O que você vai fazer? Dobre os teus joelhos, ouvinte. Dobre os teus joelhos, se humilhe diante do teu Deus, que fez os céus e a terra, antes que seja tarde demais. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, tem misericórdia desta pessoa que se curva diante de ti, Senhor, e que pede perdão, que pede misericórdia, e que se arrepende dos seus pecados e do seu caminho mau, ó Deus poderoso. Apaga as suas transgressões, meu Pai. Lança no mar do esquecimento os seus pecados. Concede o arrependimento e o perdão, Senhor. Quebranta estes corações, meu Deus e meu Pai. Sara estas feridas, ó Deus da glória. Liberta esta pessoa de todo o caminho mau, Pai querido e santo. Guarde em teu nome a cada ouvinte que ouviu a tua palavra. E sara estes corações. Cria, Senhor, um coração puro em todos nós. E renova em nós um espírito reto. Torna a dar a alegria da tua salvação e sustenta com o teu Espírito Santo. Guarda este povo em tuas mãos, guarda todos em tuas mãos, em teu nome, Pai, para que nenhum deles se percam. Receba esta voz de oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus seja sempre louvado.